noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Mais um domingo, onde sim estamos separados, mas unidos em um só propósito, em um só pensamento, que é louvar, exaltar e engrandecer a pessoa bendita do nosso Deus. Então, que Ele derrame sua graça sobre nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos iniciar com oração. Quero convidar você a curvar a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos por mais um domingo, ó Deus, que o Senhor nos concede. Sim, distantes, afastados, mas unidos em um só coração, em um só pensamento, que é bendizer e exaltar o teu nome. E nessa noite, ó Deus, dia do Senhor, nós rogamos a ti encarecidamente, Pai, fale aos nossos corações, receba a nossa oração aonde estamos e que ela possa chegar ao trono da tua graça. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 150. Acompanhe a leitura que farei. Salmo, livro dos Salmos, Salmo de número 150. Diz assim a palavra do Senhor, palavra santa e boa do nosso Deus. Diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, amém. Esse é o convite que a palavra do Senhor tem a nós nessa noite, é louvar a Deus independente das circunstâncias. Por isso, nesse momento, eu convido você para que juntos cantemos a beleza da santidade do nosso Deus. Cantemos então, meus irmãos, um hino ao nosso Senhor. Louvemos ao Senhor. Bye.
louvamos ao Senhor, cantamos a sua grandeza, e agora eu quero convidar você para que meditemos juntos na verdade do Senhor, na palavra do nosso Deus. Seguindo ali as nossas exposições no livro de Provérbios, eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 20 até o final do capítulo 6, até o verso 35. Provérbios capítulo 6, do verso 20 ao verso 35. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor, ouça a leitura que farei da palavra do nosso Deus, que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, tanto entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará noites e infâmias, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Amém. Vamos orar mais uma vez, curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Senhor. Te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, e rogamos ao Senhor encarecidamente que agora que estamos diante da tua palavra, tratando sobre um assunto tão sério, tão delicado, nós rogamos a ti, ó Deus, que desvende os nossos olhos, que abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Essa oração te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome santo e excelso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, John Piper, pastor e escritor americano, escreveu um livro muito interessante com o título Não Jogue a Sua Vida Fora. Livro onde ele conta um pouco das suas experiências de vida, ou momentos onde ele duvidou da fé, momentos em que ele se afastou, e principalmente da sua busca pelo sentido da vida. O que achei interessante é que logo no início do livro, ele narra um evento que lhe marcou muito quando era criança. A conversão de um senhor que era considerado por muitos ali na sua localidade um homem duro e insensível, mas que era alvo das orações da igreja por um bom tempo. Piper, em seu livro, nos diz que em um determinado dia, este homem entrou na igreja. Ele ouviu a mensagem pregada pelo seu pai e durante um hino, para a admiração de todos que ali estavam, esse homem se levantou, pegou na mão do seu pai, que era o pastor da congregação, e começou a chorar. Piper diz que esse momento foi muito marcante para ele, porque ele ouviu aquele homem, que já era um idoso, chorando e dizendo: eu joguei fora, eu a desperdicei. Isso foi tão marcante para Piper que ele disse: essa foi a história que mais me impressionou mais do que todas as histórias de jovens que morrem em desastres de automóvel antes de serem convertidos. A história de um velho chorando porque havia jogado a sua vida fora. Gastar a vida com prazeres e tolices sem sentido não se constituem em aproveitar a vida. Antes,
há de jogar a vida fora e desperdiçá-la toda. Esse é o tom das orientações do pai no final do capítulo 6. Uma orientação sobre não desperdiçar a sua vida com tolices. A preocupação do pai é que ao chegar à velhice, seu filho perceba que as experiências que ele supostamente teve não acrescentou em nada à sua vida. Antes, o fez perder o rumo, jogar sua vida fora, o fez desperdiçar os seus anos. O que temos aqui é o pai orientando o filho sobre como gastar seus dias de forma correta. Não desperdiçar com prazeres fúteis e perigosos que só lhe trarão prejuízo. Aqui, nessa parte do seu aconselhamento, ele vai tratar sobre um assunto muito danoso, um que claramente o fará desperdiçar a sua vida. Ele vai tratar sobre os perigos do adultério. A ideia do pai aqui é simples. O filho não deve jogar fora a sua vida, abandonando a verdade e se envolvendo nas tramas do adultério. É basicamente isso que ele vai tratar no final desse capítulo. Então, queridos, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que o tempo que o Senhor nos dá de vida é extremamente precioso e devemos ficar horrorizados por desperdiçá-los com atitudes mundanas e práticas que são abomináveis a Deus. Vou repetir. O tempo que o Senhor nos dá de vida é extremamente precioso e devemos ficar horrorizados por desperdiçá-los com atitudes mundanas e práticas que são abomináveis a Deus. Então, vamos ver como o texto trabalha essa verdade, e nesse momento eu quero que você faça algo diferente. Vamos olhar para uns versos que nós encontramos do verso 24 até o verso 29. Depois nós olharemos o início do nosso texto. Olhe para o verso 24 até o verso 29 e veja o que ele diz. Diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre a brasa, sem que se queime os seus pés? Assim será o que se achegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Queridos, como vimos até aqui, as orientações do sábio Salomão foram dadas ao seu jovem filho com o objetivo de instruí-lo sobre a vida. E em nossa caminhada com Salomão, nós percebemos algo significativo até aqui. Porque ele sempre enfatizou a existência de dois caminhos no mundo. O caminho do tolo, que leva à morte, e o caminho dos sábios, que consequentemente leva à vida. E o interessante é que o pai o aconselha para que o filho tome o caminho certo. Aproxime-se das pessoas certas e desfrute de todos os benefícios existentes no caminho da verdade, que é uma vida de felicidade aos pés do Senhor. Mas ele, como um pai, um homem experimentado na vida, sabe que o coração humano é uma terra seca, que deseja e suspira por prazer. Por isso, ao retomar o assunto da imoralidade, e preocupado que seu filho siga os desejos do seu coração, Salomão se dirige a ele com um alerta e uma exortação que o ajudarão em sua caminhada pela vida. Um aviso e um alerta que precisa ser atendido para que os caminhos e a jornada se tornem mais fácil e mais tranquila nessa vida. Então, nesse momento, ao inverter a ordem do texto, ao ler a parte do meio, eu quero primeiro mostrar a vocês o aviso que ele dá sobre o problema e depois eu trato sobre a exortação pastoral e paternal que ele dá ao seu filho. Então, veja o teor do seu aviso, veja o que ele diz. Ele diz assim: para te guardares da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobices do seu coração a sua formosura e nem te deixes prender com as suas olhadelas.
Antes de seguir, como fiz da outra vez, eu preciso explicar algo muito significativo aqui. Eu preciso reafirmar algo bastante sério para todos nós. Porque veja, as orientações do Pai, como seguem aqui em nosso texto, e a maneira que ele se utiliza das palavras, podem ser duras e podem ferir a sensibilidade feminina, levando-as a pensar que Salomão é injusto, porque sempre apresenta as mulheres como um problema, sendo que os homens são tão terríveis e até mesmo mais do que as próprias mulheres. Sim, isso é verdade. Tanto homens quanto mulheres são contaminados pelo pecado e podem agir de forma mais terrível que você possa imaginar. E como eu afirmei na outra oportunidade, nós temos aqui um pai aconselhando um filho sobre a pessoa que pode desviar-lhe do propósito da vida, que é viver para Deus. E nesse momento, a figura que pode fazer com que ele se desvie é a figura da mulher adúltera. Por isso, ao usar essa imagem, Salomão não está absorvendo o filho do seu erro, das suas inconsequências, dizendo que o erro está sempre no outro. Não, de forma nenhuma. Ele, como pai, está conversando com seu filho. Por isso, a figura que ele alertará será sobre da mulher adulta. Se ele estivesse conversando com a sua filha, ele alertaria sobre o homem adúltero, sobre o homem imoral. Então, tudo que falaremos aqui, todos os alertas, todas as orientações contemplam todos. Os avisos atingem a todos, homens e mulheres. O que precisamos, ao longo da mensagem, é inverter as imagens na medida que vai ser citado homem ou mulher. O fato é, ele alerta sobre a mulher adúltera porque está falando ao filho. Se estivesse falando à filha, ele falaria sobre o homem adúltero. Então, explicada essa parte, nós podemos seguir para o aviso que o pai dá a seu filho. Ele diz: guarde da mulher vil e da lisonja da mulher alheia. E no verso 29 ele diz: assim será o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Perceba que alerta sério nós temos aqui. O pai se aproxima do filho e diz: filho, deixe-me te falar sobre um perigo terrível que você pode enfrentar nessa vida. Um perigo que, por sinal, pode custar a sua vida. Cuidado, para que você não trilhe o caminho do adultério. E o que mais me chamou a atenção é que esse aviso tem uma conotação de desespero, porque o pai sabe que Deus abomina tais práticas. Porque sempre que olhamos para a Escritura, sempre que vemos o Senhor condenando o desvio de Israel, ele compara esse desvio a um adultério, a uma traição. E sempre que Deus condena essa prática, ele mostra que o fim de tal ato é a condenação. Vemos isso no livro do profeta Oséias, quando ele diz: vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Porque a ideia é que a quebra da aliança, a traição, entregar o coração a outro Deus, faz com que o Senhor proferisse essas palavras tão duras aqui. Eles se tornariam pessoas ímpias, incapazes de amar, insensíveis à palavra do Senhor. É por isso que é justa a rejeição do Senhor a quem despreza a sua aliança. E Salomão conhece muito bem os resultados do adultério espiritual. Ele conhece, sabe da história dos eventos do bezerro de ouro e o resultado daquela situação. E então, para que o filho não experimente os sabores amargos do caminho que estão, do fruto amargo do caminho do adultério, ele diz: cuidado com a mulher alheia. Nós não sabemos se, ao proferir estas exortações, o filho de Salomão já era casado ou estava prestes a casar. O certo é que o pai assume aqui uma orientação como se o filho fosse para mostrar a seriedade do pecado. Ele está dizendo: filho, cuidado, não jogue sua vida fora, não desperdice trilhando o caminho dos prazeres proibidos, porque este caminho pode lhe causar grandes danos físicos, materiais e principalmente
espirituais, porque o fim de quem trilha o caminho do adultério é a morte. E então, como um pai preocupado e experiente, Salomão apresenta ao filho as características e as armas utilizadas pela pessoa sedutora, para que quando ele visse, pudesse identificar e assim se afastar dela. No capítulo 5, nós já tratamos aqui, ele fala sobre a primeira arma, que são as palavras adocicadas. Aqui ele diz, fuja das lisonjas da mulher alheia. Nós já tratamos sobre isso no capítulo 5. Só que não são somente as palavras. A mulher sedutora não se utiliza apenas das palavras para lançar o seu laço e prender pelo pescoço e arrastar para o caminho do mal. Não. A mulher adúltera se utiliza do seu charme para seduzir. Ela usa a sedução dos olhos para atrair o homem. É por isso que ele diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender pelas suas olhadelas. Salomão diz que além das palavras, existe um segundo instrumento que vai ser usado por esta mulher para a sedução, algo que está ligado à aparência. Ela vai usar a sua beleza. Ela vai atacar aquilo que João nos chama de concupiscência dos olhos, que nada mais é do que o desejo de possuir o que vemos ou ter as coisas que têm um certo apelo visual. E a mulher sedutora sabe disso. A pessoa sedutora sabe o que a sua beleza pode produzir no coração do outro. Ela sabe que a sua sedução plantará a luxúria no coração do outro. Luxúria essa que, por sua vez, dá o seu fruto maldito, que é o adultério. Como disse um escritor, a luxúria é a raiz, o adultério, o fruto. E por isso, preocupado com esse fruto amargo, que o pai diz: cuidado, meu filho, não deseje em seu coração a beleza dela, porque o desejo pela beleza pode levar até a destruição. Salomão sabe que o pecado segue ali um curso simples, começa nos desejos daquilo que vemos, depois desce para o coração, germina e então nos leva à execução. E depois que cairmos, nós colheremos as consequências danosas e desastrosas do fruto do pecado. Tudo começa no que vemos, queridos. Por isso ele diz: não cobice no coração a sua formosuras. Queridos irmãos, esse aviso de Salomão nunca deve ser negligenciado por nós, porque nós estamos sujeitos todos os dias a esse mal. O mundo tenta nos prender com imagens e cenas que têm o propósito de mexer com o nosso coração, plantando a luxúria que, por sua vez, não se contenta em ficar dentro do nosso coração, mas precisa mostrar os seus galhos e os seus frutos amargos que maculam toda a nossa vida. Frutos que nos enganam, nos levando a acreditar que aquilo que temos, que a nossa vida é chata, que a nossa vida é maçante, que precisamos de algo mais. Isso pode ser visto claramente nos efeitos que a pornografia exerce no coração humano. Porque aquele, quer seja homem ou mulher, que consome e é seduzido pela pornografia, acredita que manter relacionamentos, gastar tempo com relacionamentos, são questões pesadas demais e sem sentido. Aquilo que vemos, a pornografia, faz com que os relacionamentos que estabelecemos ao longo da vida se tornem relacionamentos chatos. Porque, como sabemos, os relacionamentos, especialmente os mais próximos, envolvem trabalho, não é verdade? Porque todos os dias nós somos cobrados a cuidar do outro, a cuidar da vida do outro. Precisamos lidar com o mau humor de um dia de trabalho desgastante. Precisamos lidar com os problemas e as dificuldades do meu coração, do coração do outro. Comportamentos difíceis.
Sim, relacionamentos não são simples e nem fáceis. Mas a pornografia, aquilo que vemos, oferece aos homens e às mulheres um sentimento de intimidade sem riscos. Oferece um mundo de fantasia onde ninguém precisa conhecer ninguém, onde você não vai ter que lidar com a dificuldade do outro, nem tratar o problema do outro, nem lidar com os defeitos do outro. Você viverá em um mundo imaginário onde não será necessário estabelecer um romance. Perceba que danoso é o mundo da pornografia, daquilo que se vê. A pornografia macula a visão e o significado de relacionamento. Um outro problema que a pornografia produz é que ela tenta nos fazer acreditar que a nossa vida é chata e que nós precisamos de uma saída que somente ela nos oferece. Um escritor disse assim, que o tédio é a situação do homem moderno quando ele não tem distrações e nem tem mais paixões ou passatempos. A pornografia, aquilo que vemos, aquilo que entra pelos nossos olhos, nos faz ver que a nossa vida, que o nosso casamento é assim, é um tédio, uma rotina, e sendo que ela, a pornografia, nos oferece um mundo de prazer para as nossas mentes entediadas. Uma forma altamente sexualizada da cultura em que vivemos, baseada em imagens, em um mundo onde bilhões de pessoas estão experimentando e enfrentando e se entregando a essas questões que têm destruído tantos casamentos. A pornografia oferece estímulos que agitam o coração e o pensamento, que nos faz acreditar que aquilo que temos em nossos lares não passa de um tédio. O que percebemos com isso, queridos, é que a pornografia captura o nosso coração, nos afasta do nosso cônjuge e nos faz viver uma vida de miséria, levando-nos a desperdiçar os nossos dias. Agora veja bem, quando eu falo de pornografia, eu não estou falando sobre aqueles atos explícitos, terríveis, produzidos para apresentar e representar o sexo sem pudor, não. Eu estou falando de algo mais sutil, daquela que vemos em novelas, onde se apresenta um homem e uma mulher com um casamento comum, difícil, marcado pela insensibilidade, pela incompreensão, mas que parecem os cônjuges descobrir algo novo na traição em uma outra pessoa. Eu estou falando da pornografia de filmes que apresentam a nudez de forma banal, onde o corpo do homem e da mulher são mostrados sem pudor nenhum. Imagem que deveria ser vista apenas na intimidade do casamento. Eu estou falando desse tipo de pornografia, livre e escancarada, que tem adentrado as nossas casas, que tem entrado em nossos olhos, que tem invadido o nosso coração. E de forma sorrateira tem cultivado a luxúria, que cedo ou tarde produzirá o fruto amargo e destruidor, que é o adultério. Esse tipo de imagem, queridos irmãos, tem entrado em nossas casas e tem destruído os relacionamentos. Como disse um escritor, a pornografia é mortal, não apenas por causa das suas fantasias, mas também porque distorce a visão de alguém sobre o casamento. Precisamos despertar, queridos. Precisamos ouvir constantemente os avisos da palavra de Deus, porque semear tais coisas em nosso coração é o primeiro passo para aproveitar as oportunidades que o mundo vai oferecer, levando-nos assim a trilhar o caminho terrível desse grande mal. Se cultivarmos essas questões em nosso coração, regando e cuidando, nós não teremos chances. Na verdade, nós estamos esperando a oportunidade para seguir este caminho. Por isso, homens, ouçam esse aviso de Salomão. Nós somos atraídos pelo que vemos, e já foi dito que os olhos são a janela da alma, e às vezes o que vemos causa mais estrago do que aquilo que ouvimos. Por isso, cuidado com o que você leva aos seus olhos.
Não deixe seu coração obedecer os desejos para fantasiar o quanto você a quer e o quão feliz aquilo que está fora poderia lhe fazer. Você não deve pensar nesses detalhes. Por isso, fique atento ao que você olha. Mas eu não posso seguir aqui sem fazer uma aplicação extremamente séria a todos nós, homens e mulheres, porque isso atingiu tanto homens quanto mulheres, pais e mães. Nós precisamos urgentemente retornar e alimentar em nosso coração o princípio da modéstia em nosso vestir. Hoje o mundo diz que ninguém tem nada a ver com o que você veste ou como você se veste, que você pode sair do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir melhor, porque o problema são os olhos dos outros. Isso é um engano. Porque assim como a boca fala do que o coração está cheio, a maneira como nos comportamos revela o estado do nosso coração. Como disse um escritor, a modéstia não é primordialmente um problema de roupa, é principalmente um problema do coração. Se o coração está perto de Deus, ele vai governar a si mesmo em pureza e humildade e se expressará modestamente. Somos chamados, queridos, para nos portar como filhos de Deus, e isso inclui nossas vestimentas, isso inclui tudo aquilo que reveste o nosso corpo. Se a piedade precisa ser provada pelas obras, a profissão de fé precisa ser visível em vestes decentes e apropriadas da nossa vida. Por isso, pais, mães, homens e mulheres, cuidado com o que os nossos filhos estão vestindo, com o que você está vestindo. Cuidado para que não transparecemos que o nosso coração está inundado por aquilo que é mal. Pense nisso, antes que seja tarde. Agora perceba por que esse alerta é tão sério. Veja o que ele diz na sequência dos versos. Ele diz assim: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vidas preciosas. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que queime os seus pés? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Veja bem, Salomão diz ao seu filho que o pecado sexual, que o caminho do adultério não somente engana ou brinca com os nossos sentidos, mas ele de fato nos mata. Seu propósito é nos destruir. E perceba como ele vai tratar essa questão aqui. Inicialmente, ele fala do custo do adultério, se utilizando de um verso que tem gerado muita dúvida em muita gente. Ele diz: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vidas preciosas. Alguns olham para esse texto de maneira enganada, acreditam que Salomão está apoiando a pornografia ou a prostituição em detrimento do adultério, dizendo ao filho que se for cair em pecado, é melhor procurar uma prostituta do que cometer adultério com a esposa de outro homem. Só que Salomão não está falando isso de forma nenhuma. Em nenhum momento ele está apoiando a prostituição em detrimento do adultério. Não. Ele está apenas dizendo que a prostituição é menos onerosa, porque geralmente destrói apenas uma família, a daquele que procura esse caminho. Enquanto o adultério destrói duas famílias, a do homem e da mulher casada com quem o homem se envolveu. Duas famílias destruídas pelo pecado. Então, diante desse fruto terrível, a preocupação com seu filho é que ele trilhe esse caminho. E por isso o pai está alertando: tome cuidado. E nesse alerta, ele vai apresentar duas consequências práticas da loucura sexual que está nesse caminho, que o fará com que de fato ele desperdice a sua vida e jogue a sua vida fora. A primeira delas é que trilhar esse caminho vai promover muita dor a todos os envolvidos, porque a dor será inevitável. Olha como ele diz isso. Ele disse: tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés?
Seu alerta soa mais ou menos como aquele ditado popular que nós conhecemos que diz: aquele que brinca com fogo, esse vai se queimar. A dor e a marca são inevitáveis para aqueles que se envolvem nesse caminho de destruição. Pessoas que brincam com fogo inevitavelmente vão se queimar. Eu nunca ouvi alguém dizer: ah, pastor, eu cometi adultério, estou tão feliz por isso, minha vida melhorou, eu sou uma outra pessoa, até minha pele está diferente. Não, eu nunca ouvi isso. Mas sim, palavras envoltas de lágrimas que foram ditas dizendo assim: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse evitar aquele caminho, eu não teria caído nesse erro. Porque o adultério machuca, o adultério destrói, e a dor é inevitável. E a segunda verdade apresentada por ele aqui está ligada à ação do ofendido. Olha o que ele diz no verso 34. Ele diz assim: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Perceba que esta é uma visão realista de como o marido ofendido reage quando descobre que alguém mexeu com a sua esposa. Se você é o homem ofensor, não espere perdão, espere vingança, é o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que o marido ofendido não poupa, não aceita suborno, não deixa para lá. Ele é tomado pelo ódio da ofensa, vai atrás de quem destruiu a sua família, de quem manchou o seu lar, ele se vinga, porque o adultério atacou a sua casa, quebrou o seu casamento, sua honra, destruiu a sua família. E mesmo que haja arrependimento das partes, o coração duvidoso sempre levantará questões que colocarão em dúvida cada ato, cada palavra, cada ação, cada momento estranho dentro do casamento. Infelizmente, o pecado produz desconfiança, e é isso que Salomão está dizendo: não vale a pena viver uma vida assim, não vale a pena viver uma vida dessa maneira. Queridos, o pecado sexual pode custar a sua vida. Você vai perder o respeito dos seus filhos, da sua família. Pode custar a sua vida física se o ofendido quiser se vingar. Não brinque com fogo, você vai se queimar. Da mesma forma que você não deve mexer e brincar com esse tipo de pecado, porque ele vai destruir a sua vida. Homens e mulheres estão enfrentando isso, têm experimentado o sabor amargo desse pecado. O adultério destrói famílias, prejudica filhos, causa conflitos na comunidade e leva a uma série de outras consequências negativas. Não são raros os casos em que um relacionamento adúltero pode até não se revelar nessa vida, mas os culpados sempre serão cobrados por Deus, e haverá um dia onde Deus cobrará o seu pecado, se você estiver envolvido nesse ato tão terrível. Queridos irmãos, essa ferida vergonhosa não vale minutos de prazer. Por isso, se você está sendo tentado a trilhar esse caminho, eu lhe aconselho: abandone esses pensamentos. Busque restauração em sua família e em seu casamento. A vergonha e os resultados do pecado não valem os instantes de loucura. E como eu afirmei, o maior problema é que essas consequências temporais não são a pior parte. Elas são uma antecipação do inferno, porque o salário do pecado sexual é a morte, é a condenação. Mas a grande questão é: como vencer esse mal? Não podemos simplesmente nos cegar, porque o pecado está no coração. O problema é o coração pecaminoso. Como abafar os desejos do nosso coração? Esse é o teor da exortação do Pai. O aviso do Pai foi: fuja da mulher adúltera, fuja do caminho do adultério. Mas para que isso aconteça, é necessário uma exortação paternal e pastoral que nós encontramos do verso 20 até o verso 24. Olhe, por favor, no seu texto, olhe para a sua escritura e veja o que diz a palavra do Senhor.
Ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração, pendura ao seu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Perceba que a exortação do pai aqui é simples. Se você quer aproveitar a sua vida e não jogá-la fora, se você quer aprender a não desperdiçá-la com tolices e práticas vergonhosas, o que você deve fazer é guardar algo simples, mas extremamente importante em seu coração. Na verdade, a sua vida depende disso. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Salomão exortou seu filho a lembrar das instruções cuidadosas que ele recebeu de ambos os pais, porque eles ensinaram a ele sobre os absolutos morais que Deus ordenou para a raça humana e que o exortam a mantê-lo continuamente, porque manter a verdade, trilhar o caminho da verdade ou lutar por obedecer à lei de Deus proporcionaria grande proteção e prosperidade ao caminho do justo. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas o interessante é que o que vemos aqui nessa primeira parte da exortação nos faz pensar em uma aplicação muito prática, muito próxima para todos nós. Porque isso nos faz entender que bons pais trabalham juntos para ensinar os filhos as regras de vida. E os bons filhos lembram que os pais lhe ensinaram e lutam por praticar. Queridos irmãos, como pais, como mães, nós devemos fazer isso. Devemos ensinar essa verdade. Não é fácil, eu sei disso, mas precisamos orientá-los a respeito do caminho da vida e onde eles encontram o sucesso para a vida deles. E o interessante é que Salomão explica os motivos que devemos guardar essa palavra em nosso coração. E ele vai listar aqui algumas características extraordinárias que a verdade de Deus, que a lei de Deus possui e como ela nos ajudará a não desperdiçar a vida ou em não jogá-la fora. Ele diz: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz e as repreensões da disciplina são caminho de vida. A primeira verdade que ele diz é que a sabedoria de Deus servirá como um mapa. Quando caminhares, ela te guiará. Um guia que nos aponta para a direção certa. Perceba que ele compara a Escritura como uma bússola, uma tocha, provisões para uma jornada na vida, tudo em um só lugar. E a exortação do pai aqui é simples. O que ele mostra é que sem a verdade, sem aquilo que Deus nos ensina, nós estamos perdidos nesse mundo e seremos facilmente seduzidos. Você se perderá pelo caminho e toda a sua vida será desperdiçada com tolices e com bobagens. Todo dia que passa, sem prestar atenção, pelo menos alguma vez ou algum momento, ao que Deus diz em sua palavra, é desperdiçar o seu dia. Todo ano que passa sem uma tentativa genuína de se familiarizar com o ensino é outro ano desperdiçado. Sim, nós sabemos que a Escritura em si, como um objeto, não salvará ninguém. Ela não é um amuleto de sorte para a vida, não. O que nós precisamos é guardar a palavra do Senhor em nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus, porque ela nos conduzirá aos caminhos de vida. Faça isso, lute por isso e viverá. O que precisamos entender, queridos, é que em dias tão maus, a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. A vida vai lhe apresentar muitas opções, muitas decisões a serem tomadas, muitas das quais terão consequências terríveis para a sua vida. E o triste é que você não pode confiar em seu próprio coração, porque a Escritura diz que ele é enganoso. O próprio Salomão vai dizer: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem que adquire sabedoria poderá descobri-los.
É somente observando a verdade de Deus que poderemos discernir os perigos do caminho mau. A sabedoria, se guardada em nosso coração, o guiará a tomar as decisões certas e salvará a sua vida de um caminho tão terrível. Lembre-se que Deus espera que você ame a sua esposa, sua família. Por isso, gaste tempo meditando na verdade e praticando no seu lar aquilo que Deus espera de você. A segunda questão é que a sabedoria de Deus cuidará de nós quando deitar, nos guardará. Olha que interessante. Salomão diz ao filho e a nós que a verdade de Deus possui uma capacidade de promover paz e tranquilidade ao nosso coração. Ela pode nos fazer dormir tranquilos, com a consciência tranquila, no fato de que nós estamos gastando os nossos dias de forma correta, sem desperdiçá-la. A ideia proposta nessa exortação é que a sabedoria o libertará do medo e da culpa para dormir em paz. Quantos homens e mulheres não conseguem dormir à noite por ter ao seu lado na cama alguém que ele está enganando, pensando e planejando seus passos para não ser descobertos no dia seguinte, gastando todo o tempo e vivendo em uma ansiedade para que seus atos maus não sejam descobertos? Viver assim é um inferno. Mas a sabedoria de Deus pode trazer paz ao seu coração e fazer com que você repouse tranquilo, como Davi disse uma vez: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mas o interessante é que ela não somente cuidará de você à noite, como disse Salomão, mas quando acordares, falará contigo. Quando você desperta para os desafios e oportunidades da vida e medos que o dia trará, você terá uma companheira gentil para tranquilizá-lo e direcioná-lo na certeza de que fazer o certo, você agradará a Deus, mesmo que o mundo não aceite as suas decisões. A sabedoria lhe dará confiança e força para viver com alegria nessa vida. Então perceba, queridos, que segundo Salomão, as palavras de Deus têm algo muito sério a nos dizer em todas as ocasiões. E o que nós precisamos é beber dessa fonte inesgotável de sabedoria. Buscar o conhecimento de Deus deve ser o primeiro pensamento do dia e o último a repousar. As verdades de Deus promovem vida e nos ajuda a obter um coração sábio. A exortação do Pai, queridos, ao Filho e a nós, quando diz adquire sabedoria, nos ajudará para que gastemos os nossos dias de uma forma que agrade a Deus. E isso só é possível porque de forma extraordinária ele disse: o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repressões da disciplina são caminho da vida. Perceba que descrição graciosa temos aqui. Temos uma função dupla que nos ajuda na condução da vida. A verdade pode nos ajudar a não jogar a nossa vida fora, porque ela é luz que ilumina o nosso caminho, e também porque nos disciplina para que trilhemos o caminho da vida. Precisamos dessa luz, precisamos desse brilho para que a nossa vida faça sentido, para que desfrutemos do verdadeiro prazer e da satisfação que há nesse mundo. E precisamos da sua repreensão, pois as reprovações da palavra não apenas nos mostram nossas falhas, mas nos instrui a fazer o melhor. São caminhos que levam à vida eterna. Somente a verdade de Deus pode nos impedir de trilhar o caminho errado. Para que no final não haja arrependimentos, para que no final você possa dizer: como desperdicei a minha vida. Precisamos dessa luz, dessa orientação para a nossa vida. Agora veja bem, mesmo que o termo luz seja usado para descrever a revelação escrita de Deus, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para o meu caminho, se olharmos mais fundo, nós podemos perceber que o segredo da vida para ser feliz, sem desperdiçar um dia sequer, está em ser achado por aquele que é a verdadeira luz, aquele que é Cristo Jesus. É Ele que vai mostrar a tolice do que é desperdiçar a nossa vida em pecados.
Ele é a luz que pode dar vida. O próprio profeta Isaías deixa isso claro ao descrever o ministério do Messias, quando ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Por causa de Cristo e do seu evangelho, uma grande luz apareceu àqueles que andavam em trevas, e do lugar das trevas as pessoas viram a luz que trouxe paz e bem-aventurança ao mundo. A salvação em seu sentido mais pleno, a certeza de não desperdiçar a vida, está justamente em andar nessa luz, em ser achado por essa luz, em contemplar a beleza da glória da luz do nosso Redentor. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará nas trevas. Ele é a luz que precisamos para vencer a imoralidade e o caminho do adultério. Precisamos ter o nosso coração invadido pela luz de Cristo. O segredo para não jogar a vida fora, para não desperdiçar os nossos dias com práticas tolas e banais, está em nos relacionarmos com o nosso Redentor, com aquele que é a luz do mundo. Você não pode andar com sabedoria em termos de uma ética sexual se não estiver em um relacionamento correto com Cristo, porque é um relacionamento vertical com Ele que vai influenciar os nossos relacionamentos horizontais. Cristo é o antídoto para o pecado sexual. Somente Ele pode nos fazer enxergar a tolice do nosso coração, substituindo por uma esperança confirmada nos céus para todos aqueles que descansam nele. Cristo é o antídoto para as nossas tolices sexuais. Agora veja bem, ao ouvirmos sobre esse assunto, nós corremos um perigo duplo aqui: o de nos sentirmos orgulhosos ou de nos sentirmos condenados. Você pode estar em sua casa nessa noite me ouvindo e se orgulhando porque acredita que nunca cometeu adultério e por isso está pronto para a esperança proposta para todos os crentes. Ou talvez você esteja na sua casa me ouvindo e se sentindo extremamente envergonhado, condenado por ter cometido esse terrível mal e quem sabe não consegue nem mesmo se perdoar. É por causa de sentimentos assim que nós precisamos do Evangelho. Ele nos mostra que o sentimento que deve nascer em nosso coração nesse instante não é o de orgulho ou de vergonha se de fato descansamos em Cristo. Antes, o sentimento de perdoados. Deixe-me explicar o porquê bem rapidinho. Todos nós somos pecadores, todos somos culpados de todos os tipos de pecado, inclusive do adultério. O próprio Cristo afirmou que quem olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. O pecado do adultério não está no ato físico, antes nasce quando a luxúria toma conta do nosso coração. Por isso, todo homem e mulher que possui um coração pecador é culpado desse mal. E o triste é que a penalidade para todo esse pecado é a morte, como veremos em Deuteronômio 22:22. Todo pecador deve pagar pelos seus erros, e o salário do pecado é a morte. A lei exigia uma vida e nós deveríamos pagar pelos nossos erros. Só que não temos as credenciais e nem condições para pagar por esse erro. Morte era o que estava reservada para o pecador. Mas, louvado seja Deus, que em sua infinita graça e misericórdia enviou Jesus nascido de mulher para pagar a nossa penalidade. Somente Ele tinha o que era preciso para pagar a dívida, um coração puro, uma vida sem pecado. E durante toda a sua vida, Ele nunca cometeu adultério ou cobiçou algo em seu coração. Ele era perfeitamente bom e santo e usou a sua vida boa e santa para pagar a nossa dívida, perdoando os nossos pecados. Naquela cruz, Ele assumiu a nossa dívida, Ele assumiu a nossa pena, morreu a nossa morte para nos salvar e nos perdoar de todo o pecado. E a certeza que temos é que todo aquele que nele crê não será condenado, antes será perdoado. Que evangelho glorioso é esse que nos foi dado por Deus? Perdão para pecadores tão terríveis. Na cruz, Ele pagou pelo nosso pecado.
Na cruz Ele iluminou a nossa vida. Por isso, se você quer ser perdoado pelo adultério do seu coração, ou pelo adultério que realmente cometeu, Cristo em Jesus, ou nosso Redentor, pode fazer isso por você. Acredite e confie nele. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por meio disso, nós podemos nos reconciliar com Deus. E pelo poder do Espírito de Cristo, nossos corações são transformados, nossa vida é transformada. E recebemos perdão e podemos nos sentir perdoados. Essa realmente é a boa notícia. O que precisamos, queridos irmãos, é ser achados e perdoados por aquele que é a luz do mundo. Lutando assim para não desperdiçar nenhum dia da nossa vida. Lutando para viver para Ele, na esperança de um dia onde o pecado não mais atrapalhará a nossa caminhada. Por meio de Cristo, nós somos encorajados a lutar contra todo tipo de pecado, aguardando o dia em que a luz de Cristo brilhará para sempre em um mundo onde o pecado não mais existirá. Pedro, em sua segunda carta, confirmou essa verdade quando ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Queridos, esse dia se aproxima, o dia de um novo amanhecer, onde a luz prevalecerá para sempre. E quando esse dia chegar, o tempo como nós conhecemos será diferente. Viveremos em um dia sem fim, onde nenhum ato será em vão, porque não haverá mais possibilidades de dias desperdiçados ou de dias jogados fora, mas viveremos na eternidade, desfrutando do grande amor de Deus, e esse dia está prestes a chegar. Mas enquanto esse dia não chega, estamos aqui, conscientes da verdade e lutando contra todo tipo de pecado. Ainda há perigos no mundo, ainda há tentações que tentarão você a jogar a sua vida fora. Mas hoje, nessa andança pelo mundo, nós temos um amigo, nós temos um companheiro, nós temos Cristo, que nos mostra que vale a pena amar as nossas esposas, amar os esposos, que vale a pena trilhar essa jornada acompanhados de nossa família, sempre com Cristo ao nosso lado, porque Ele garante para nós que mesmo que a jornada seja longa e difícil, nós chegaremos ao Monte Santo, nós chegaremos ao dia final e contemplaremos o novo amanhecer, onde viveremos para sempre, onde viveremos toda a eternidade para a glória dEle. E quando esse dia chegar, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum instante desperdiçado haverá, porque estaremos com Ele e estaremos para sempre com o nosso Redentor. Por isso eu convido você hoje a abandonar a tolice, a parar de desperdiçar a sua vida com besteira. O homem que citei no início recebeu a misericórdia de Deus no final da vida, e lá ele pôde perceber o quanto foi estúpido desperdiçando os seus dias. Hoje Cristo lhe chama ao arrependimento, a analisar como você tem conduzido a sua vida e seu coração. Ele lhe convida a olhar para aquele que é a verdade, aquele que é a verdadeira fonte de alegria e satisfação, o verdadeiro caminho para a paz. Por isso, clame por Cristo, clame para que Ele ilumine o seu coração e lhe mostre o que está por trás do caminho do adultério, que é a morte e a destruição. Cristo é o único que pode restaurar o seu coração, sua vida, sua família e o seu lar. Pare de jogar a sua vida fora, pare de desperdiçar a sua vida, volte-se para Deus e encontre o verdadeiro sentido da vida, porque o dia está se aproximando, a estrela da alva mostrará o seu fulgor, e somente os que estiverem seus corações transformados por este que é a luz, desfrutarão dessa alegria. Por isso, arrependa-se, clame por misericórdia e entregue o seu coração a Cristo, o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele cuide de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, porque Tu cuida de nós. E nesse instante eu quero lhe pedir encarecidamente, cuide de cada coração, de cada servo Teu que está nos ouvindo nesse instante.
com seus problemas, com seus dilemas, com suas lutas familiares. Talvez, ó Deus, pessoas que têm escondido pecados, pessoas envergonhadas de seus erros. Mas eu peço ao Senhor que trate com esse coração, que ilumine os seus olhos, para que eles possam, ó Deus, enxergar a verdade por trás do pecado e possam contemplar a beleza que há somente em Ti e assim vivam para Ti. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, abençoe esposos e esposas, ó Deus, para que possamos ter uma vida comum do lar que glorifique ao Senhor. Perdoe nossas falhas, Pai, e hoje, enquanto vivemos nesse mundo, nós aguardamos esse novo amanhecer, onde estaremos livres de todos os pecados e tentações, vivendo para Ti e somente para Ti. Essa é a oração que fazemos, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso e excelso de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno, amado e soberano Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e nos dê uma semana de paz e força para viver mais uma semana para a glória dele. Que ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.